Parei em pares particulares de filosofia barata, rude sem noção, comparando agressão, falando que nem sei, ou não sei se sei o que diz a lei, o que diz a razão. Alma de cacique no Pará e no Recife, nas cores do meu trambique eu viro um avião, viro um pardal, telespectador fazendo o próprio canal. Roda de ciranda, roda de baralho, roda de viola, canto de canário, lararara, belo. Olá, está começando mais um Faz o Quê? E no programa de hoje vamos falar sobre o assistente social. Você conhece esta profissão? Sabe o que faz este profissional? Então não perca o nosso programa. Essa profissão surgiu em Nova York, nos Estados Unidos, no final do século XIX. Um profissional muito importante para uma metrópole que crescia rapidamente. O número de pessoas aumentava, mas também cresciam os problemas sociais. E afinal, o que o assistente social faz? Tem acesso à população mais carente e faz interlocução entre essa população mais carente e o serviço público no geral. Atender as necessidades básicas das pessoas carentes. Trabalhar com a parte social, de dar apoio social em instituições, em abrigos, por exemplo, instituições, por exemplo, como o Estado, na questão da justiça, para avaliar famílias, esse tipo de coisa. Ele ajuda a sociedade em geral a resolver os problemas sociais, né? Tem um papel de trabalhar junto ao governo, ao Estado, à prefeitura, auxiliando as pessoas menos favorecidas. Para atuar como assistente social é necessário cursar uma graduação em serviço social. E será que tem vestibulando de olho nesse curso? O Faz o Quê? Está no Colégio Estadual João Bênio para saber dos alunos o que eles conhecem sobre a profissão. A assistência social veio para tentar, pelo menos, regularizar, né? O meio de comunicação, que são vários, mas trazer o que a sociedade precisa hoje para a prefeitura. Junto com os órgãos públicos, ali tentando conhecer um pouco mais sobre a população, o que está precisando, o que tem que melhorar e tal, para poder passar para os superiores, assim podendo resolver os problemas da sociedade. Porque tem muitas pessoas já que estão esquecidas na sociedade, né? E para algumas não terem recursos, a assistente social, esse serviço é bom porque ajuda eles também. Através deles, eles que fazem a visita, que vê se realmente a pessoa precisa do benefício, é eles que vai lá e faz o cadastramento, né? Vê se a pessoa precisa, eles que levam lá para a prefeitura. Porque muitos se calam, né? E assistente social seria isso, a voz do povo. O serviço social conta com contribuições de diversas áreas, como sociologia, psicologia, economia, ciência política e antropologia. E para saber melhor sobre essa profissão, vamos conversar com uma profissional com experiência no assunto. Hoje no Brasil, 60% dos assistentes sociais trabalham no serviço público, trabalham no Estado, seja na esfera municipal, estadual, como federal. Mas nós trabalhamos também junto aos movimentos sociais, às organizações não governamentais, às empresas privadas, a empresas mistas, né, de capital misto, que são parte do Estado, parte da iniciativa privada. Nós estamos em diversos setores, tanto públicos como privados e não governamentais, justamente voltados, né, a nossa atuação, a nossa profissão se volta a viabilizar direitos, seja direitos materializados em serviços, bens materiais, seja direitos mesmo, por exemplo, a conscientização política da população, direito de organização. Nós fazemos um trabalho de assessoria à organização aos movimentos sociais e populares, nós fazemos um trabalho de assessoria a empresas, consultorias a movimentos sindicais. Quanto mais cresce a política social, a política pública, mais cresce a demanda para a profissão de serviço social. Por quê?
Porque para viabilizar os direitos e as políticas sociais, o Estado, né, demanda o assistente social. Escolher uma profissão significa que a gente tem que considerar não só o retorno financeiro que ela vai te dar, você tem que considerar, inclusive, o contexto em que essa profissão vai se realizar. Qual é o sentido dessa profissão na realidade em que nós vivemos? Se a gente conseguir fazer essa conexão entre o que eu gosto de fazer, o que eu me sinto bem fazendo e o significado disso na realidade em que eu vivo, com certeza o serviço social será uma grande opção. A profissão do assistente social é regulamentada no Brasil desde 1957. Atualmente é legitimada por uma lei de 1993, que regulamentou também a criação do Conselho Federal de Serviço Social e os conselhos regionais. Assim, para exercer a profissão, é necessária a conclusão de uma graduação em serviço social e também estar inscrito no Conselho Regional de Serviço Social. O Faz o Quê foi saber um pouco mais sobre a atuação do assistente social. Confira agora esta entrevista com uma profissional que trabalha na área de habitação. A habitação, ela tem que ser compreendida como uma política social pública, né? Então, para além de uma casa, de paredes e telhado, né? A habitação, ela tem que ser entendida como um processo integrado, né? Com os equipamentos comunitários, com acessibilidade, equipamentos públicos, né? Serviços públicos como transporte, coleta de lixo, etc. Então, a gente vem trabalhando numa linha, né? Que a habitação, quando ela é concedida por meio de um benefício, né, às famílias de baixa renda, ela é concebida como de interesse social, né, e com isso tem sempre um trabalho social junto com o projeto de habitação. Tudo inicia-se na seleção das famílias. O próprio programa do governo federal, em conjunto com o programa estadual, ele define o perfil que essas famílias têm que ter. Na maior parte das vezes, são famílias de até 3 salários mínimos, com renda per capita prioritariamente de 1/4 do salário mínimo. Então, famílias chefiadas, na maioria das vezes, por mulheres, e a gente identifica uma grande quantidade de crianças, né, de dependentes por adulto. O Residencial Real Conquista, ele é um empreendimento que foi fruto do acampamento do Parque Oeste Industrial, né? Então, ele ocorreu há mais de 5 anos, né, 3 meses depois do acampamento, né, e do cadastro e da seleção dessas famílias. Iniciaram as obras aqui nesse bairro, né? Então, essas famílias foram sendo relocadas. Hoje nós temos aqui no bairro 1.798 famílias, né? Isso totaliza quase 10 mil, né? 10 mil pessoas. Nós temos cidades no estado que não tem 5 mil habitantes, né? Então o Real Conquista a gente entende e trabalha com ele como uma cidade, né? Ele tem demandas como uma cidade, ele tem potencial como uma cidade tem, né? Então a gente desenvolve essas ações socioeducativas tanto com as mulheres, tanto com os adolescentes, com os jovens. O Faz o Quê vai para o intervalo, mas volta logo. No próximo bloco, você confere a graduação em Serviço Social, ofertada pela Universidade Federal de Goiás. Não saia daí!